Durante o período em que os israelitas estiveram no cativeiro na Babilônia, eles enfrentaram muitas provas de fé. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados em uma fornalha ardente, mas Deus os salvou, preservando suas vidas. Posteriormente, após a queda da Babilônia para os medos e persas, Daniel foi lançado em uma cova de leões, mas Deus o protegeu fechando a boca dos leões. Finalmente, o rei persa Ciro libertou os israelitas. Eles retornaram à sua terra natal exatamente 70 anos após terem sido levados como cativos para a Babilônia. Uma das primeiras ações ao voltarem a Jerusalém foi iniciar a construção do Templo de Deus. No entanto, os inimigos rapidamente interromperam o trabalho, e só 22 anos após o retorno a Jerusalém é que o templo foi finalmente concluído. Em seguida, acompanhamos a viagem de retorno de Esdras a Jerusalém para embelezar o templo, ocorrida cerca de 47 anos após a conclusão do templo. 13 anos após a viagem de Esdras, Neemias ajudou a reconstruir os muros demolidos de Jerusalém. Este vídeo abrange 152 anos de história até esse período. Não perca este vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para acompanhar nossos próximos conteúdos. Curta e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lembre-se de ouvir falar destes 3 jovens. Sim, são os 3 amigos de Daniel, que recusaram comer alimentos que não eram apropriados para eles. Os babilônios o chamaram de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas observe-os agora. Por que não se curvam como os outros, diante dessa grande imagem? Vamos descobrir agora. Lembra-se das leis que o próprio Deus escreveu, conhecidas como os 10 mandamentos. O primeiro deles diz: não deves adorar a nenhum outro Deus, mas somente a mim. Esses jovens estão obedecendo a essa lei, embora isso não seja fácil. Nabucodonosor, rei da Babilônia, convocou muitas pessoas importantes para homenagearem a imagem que ele havia erigido. Ele disse a todo o povo: quando ouvirem o som das buzinas, das harpas e de outros instrumentos, devem se curvar e adorar essa imagem de ouro. Quem não se curvar e adorar, será imediatamente lançado em uma fornalha ardente. Quando Nabucodonosor soube que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, ficou furioso. Ordenou que os trouxessem à sua presença. Deu-lhes outra chance para se curvarem. Mas os jovens confiavam em Deus. Nosso Deus, a quem servimos, pode nos salvar, disseram a Nabucodonosor. Mas, mesmo que ele não nos salve, não nos curvaremos diante da sua imagem. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou ainda mais enfurecido. Havia ali uma fornalha e ele ordenou: aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Em seguida, ordenou que os homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e o jogassem na fornalha. A fornalha estava tão quente que matou os homens fortes com as chamas. Mas o que aconteceu com os 3 jovens lançados nela? O rei olhou para dentro da fornalha e ficou assustado. Não amarramos 3 homens e os jogamos na fornalha ardente? Perguntou. Sim, fizemos isso, responderam seus servos. Mas, eu vejo 4 homens andando no fogo, disse ele. Não estão amarrados e o fogo não os queima. E o 4º homem se parece a um deus. O rei chegou mais perto da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego. Saiam vocês, servos do Deus Altíssimo. Quando saíram, todos puderam ver que não estavam feridos. Então, o rei declarou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo e os salvou, porque não se curvaram nem adoraram outro Deus, mas somente ao seu. Não é um exemplo impressionante de fidelidade a Deus que todos nós devemos seguir? O que está acontecendo aqui? Há uma grande festa. O rei da Babilônia convidou 1000 pessoas importantes. Eles estavam usando os copos de ouro e prata, e as bacias tiradas do templo de Deus em Jerusalém. Mas, de repente, apareceram no ar os dedos de uma mão humana e começaram a escrever na parede. Todos ficaram aterrorizados. Belsazar, neto de Nabucodonosor, era então o rei. Ele mandou chamar os seus sábios. Aquele que souber ler esta escrita e me contar o significado, disse o rei, receberá muitos presentes e será o 3º governante mais importante no reino. No entanto, nenhum dos sábios conseguiu ler a escrita na parede nem dizer seu significado. A mãe do rei ouviu o tumulto e veio à sala de jantar. Não tenha medo, disse ela ao rei.
Há um homem no seu reino que conhece os deuses santos. Quando seu avô, Nabucodonosor, era rei, ele o fez chefe de todos os seus sábios. Ele se chama Daniel. Mande chamá-lo, e ele lhe dirá o que significa tudo isso. Então trouxeram Daniel imediatamente. Recusando qualquer presente, Daniel começou a explicar por que Deus fez com que o avô de Belsazar, Nabucodonosor, deixasse de ser rei. Ele foi muito orgulhoso, disse Daniel, e Deus o castigou. Mas você, disse Daniel a Belsazar, sabia o que aconteceu com ele, mas ficou tão orgulhoso quanto Nabucodonosor. Você mandou trazer os copos e as bacias do templo de Deus e os usou para beber. Você louvou deuses feitos de madeira e de pedra, e não honrou nosso grande Criador. Por isso, Deus mandou a mão escrever essas palavras. Escreveu-se o seguinte, disse Daniel, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene significa que Deus contou os dias do reino que você tem e vai acabar com ele. Tekel significa que você foi pesado e achado sem valor. Parsim significa que seu reino será dado aos medos e persas. Enquanto Daniel ainda falava, os medos e persas já começavam a atacar Babilônia. Tomaram a cidade e mataram Belsazar. A escrita na parede cumpriu-se naquela noite. Mas o que ia acontecer então aos israelitas? Veremos isso logo, mas primeiro vejamos o que aconteceu com Daniel. Parece que Daniel está em sérios apuros. Mas os leões não o machucam. Sabe por quê? Quem foi que colocou Daniel com todos esses leões? Vamos descobrir agora. O rei da Babilônia era então um homem chamado Dário. Ele gostava muito de Daniel, pois este era muito bondoso e sábio. Dário escolheu Daniel como um dos principais governantes do reino. Outros homens no reino ficaram com inveja de Daniel. Eles foram a Dário e disseram: concordamos, ó rei, que deve fazer uma lei dizendo que, por 30 dias, ninguém deve orar a outro deus ou homem, mas somente a você, ó rei. Quem desobedecer, deve ser jogado na cova dos leões. Dário não sabia por que eles queriam essa lei. No entanto, achou que era uma boa ideia e decretou essa lei, que então não podia mais ser alterada. Quando Daniel soube da lei, foi para casa e orou, como sempre fazia. Os homens maus sabiam que Daniel não pararia de orar a Deus. Ficaram satisfeitos, pois seu plano para se livrarem de Daniel estava funcionando. Quando o rei Dário soube por que os homens queriam essa lei, ficou muito triste. Mas ele não pôde mudar a lei, por isso, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. No entanto, o rei disse a Daniel: espero que seu Deus, a quem você serve, o salve. Dário ficou tão perturbado que nem dormiu naquela noite. De manhã, foi correndo à cova dos leões. Pode vê-lo na imagem. Ele gritou: Daniel, servo do Deus vivente, pôde seu Deus, a quem você serve, salvá-lo dos leões? Deus enviou seu anjo, respondeu Daniel, e fechou a boca dos leões, de modo que não me machucaram. O rei ficou muito feliz. Ordenou que tirassem Daniel da cova. Em seguida, mandou que os homens maus, que queriam se livrar de Daniel, fossem jogados na cova dos leões. Antes mesmo de atingirem o chão, os leões os pegaram e lhes quebraram todos os ossos. Então, o rei Dário escreveu a todo o povo do seu reino: ordeno que todos respeitem o Deus de Daniel. Ele faz grandes milagres. Salvou Daniel de ser devorado pelos leões. Quase 2 anos se passaram desde que Babilônia foi tomada pelos medos e persas. O que aconteceu então? Sim, os israelitas foram libertados de Babilônia. Como conseguiram essa liberdade? Quem permitiu que eles partissem? Foi Ciro, rei da Pérsia. Muito antes de Ciro nascer, Deus mandou seu profeta Isaías escrever sobre ele: você vai fazer o que eu mandar. Os portões ficarão abertos para você tomar a cidade. E Ciro liderou a captura de Babilônia. Os medos e persas entraram na cidade à noite, através de portões que foram deixados abertos. Isaías, profeta de Deus, também previu que Ciro ordenaria a reconstrução de Jerusalém e de seu templo. Ciro realmente fez isso? Sim, fez. Ele disse aos israelitas: vão para Jerusalém e construam o templo de Deus, seu Deus. E foi exatamente isso que os israelitas fizeram. Contudo, nem todos os israelitas em Babilônia fizeram a viagem de volta a Jerusalém. Era uma jornada longa, de cerca de 800 quilômetros,
e muitos eram idosos ou estavam doentes demais para viajar. Havia outros motivos também para alguns não retornarem. No entanto, Ciro disse aos que ficariam: deem prata e ouro, e outros presentes aos que irão voltar para reconstruir Jerusalém e seu templo. Assim, os israelitas que se prepararam para retornar a Jerusalém receberam muitos presentes. Ciro também devolveu as bacias e os copos que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Deus em Jerusalém quando a cidade foi destruída. O povo tinha muitos bens para carregar de volta. Depois de aproximadamente 4 meses de viagem, os israelitas chegaram a Jerusalém no momento certo. Foi exatamente 70 anos após a destruição da cidade e o despovoamento da terra. Mas, embora os israelitas estivessem agora em sua terra, enfrentariam muitas dificuldades, como veremos a seguir. Milhares de pessoas fizeram a longa jornada de Babilônia a Jerusalém. Contudo, ao chegarem, encontraram Jerusalém em ruínas, sem habitantes. Os israelitas tiveram que reconstruir tudo. Uma das primeiras construções foi um altar, onde podiam fazer ofertas de animais a Deus. Meses depois, iniciaram a construção do templo. No entanto, os inimigos dos países vizinhos não queriam isso e intimidaram os israelitas para que parassem a obra. Eventualmente, esses inimigos conseguiram que o novo rei da Pérsia promulgasse uma lei que interrompesse a construção. 17 anos se passaram desde que os israelitas haviam saído de Babilônia. Então, Deus enviou seus profetas Ageu e Zacarias para instruir o povo a retomar a construção. Confiando na ajuda de Deus, o povo obedeceu aos profetas e reiniciou a obra, mesmo sendo proibido por lei. Um oficial persa, chamado Tatenai, veio questionar os israelitas sobre a legalidade da construção. Eles responderam que o rei Ciro, quando ainda vivo, havia ordenado: vão para Jerusalém e construam o templo de Deus, seu Deus. Tatenai enviou uma carta à Babilônia para verificar se Ciro realmente havia dado essa ordem. O novo rei da Pérsia confirmou a ordem de Ciro e respondeu: deixem os israelitas construir o templo de seu Deus. E eu ordeno que vocês os ajudem. Em cerca de 4 anos, o templo foi concluído, trazendo grande alegria aos israelitas. Quase 48 anos se passaram desde a conclusão do templo. O povo de Jerusalém vivia na pobreza, e a cidade e o templo não eram muito bonitos. Em Babilônia, o israelita Esdras soube da necessidade de restaurar o templo de Deus. O que ele fez? Esdras foi ao rei da Pérsia, Artaxerxes, que generosamente lhe deu muitos presentes para levar a Jerusalém. Esdras pediu aos israelitas em Babilônia que ajudassem a transportar esses presentes. Cerca de 6.000 concordaram, e tinham que transportar muita prata, ouro e outros itens preciosos. Esdras estava preocupado, pois havia homens maus ao longo do caminho que poderiam roubar a prata e o ouro, além de matá-los. Por isso, Esdras convocou o povo e orou a Deus, pedindo proteção para a longa jornada a Jerusalém. Deus os protegeu, e, após cerca de 4 meses de viagem, chegaram sãos e salvos a Jerusalém. Isso não demonstra que Deus pode proteger aqueles que confiam nele. Vamos voltar alguns anos antes de Esdras ir a Jerusalém. Mordecai e Ester eram os israelitas mais importantes no reino da Pérsia. Ester era rainha, e seu primo Mordecai era o segundo em poder, depois do rei. Vamos ver como isso aconteceu. Os pais de Ester morreram quando ela ainda era pequena, de modo que Mordecai a criou. Assuero, rei da Pérsia, tinha um palácio na cidade de Suzã, e Mordecai era um dos seus servos. Um dia, a esposa do rei, Vasti, não lhe obedeceu, e o rei decidiu escolher uma nova esposa como rainha. Sabe quem ele escolheu? Sim, a bela Ester. Veja o homem orgulhoso diante de quem todos se curvam. É Amã. Ele era um homem muito importante na Pérsia. Amã quis que Mordecai, que você vê sentado aqui na imagem, também se curvasse. Mordecai, porém, recusou-se a fazer isso. Ele não achava correto curvar-se diante de um homem mau. Amã ficou furioso e tomou uma atitude drástica. Amã contou ao rei mentiras sobre os israelitas. São um povo ruim, que não obedece às leis, disse ele. Devem ser exterminados. Assuero não sabia que sua esposa Ester era israelita. Assim, ele escutou Amã e promulgou uma lei para que os israelitas fossem mortos em determinado dia. Quando Mordecai soube dessa lei, ficou muito perturbado. Mandou dizer a Ester: você precisa falar com o rei e pedir que nos salve. Na Pérsia,
Era contra a lei falar com o rei sem ser convidado. Mas Esther foi sem convite. O rei estendeu para ela seu cetro de ouro, indicando que ela não devia ser morta. Esther convidou o rei e Amã para um grande banquete. Ali, o rei perguntou que favor Esther queria dele. Ela disse que lhe contaria se ele e Amã fossem a mais um banquete, no dia seguinte. Então, ali, Esther revelou ao rei: meu povo e eu vamos ser exterminados. O rei ficou zangado. Quem se atreve a fazer isso? Perguntou ele. O homem, o inimigo, é este mau Amã, disse Esther. O rei ficou extremamente furioso e ordenou a execução de Amã. Depois, o rei fez de Mordecai o segundo em poder no reino. Mordecai assegurou que uma nova lei permitisse aos israelitas lutar pela sua vida no dia em que deveriam ser exterminados. Sendo ele então um homem importante, muitos ajudaram os israelitas, e estes foram salvos dos seus inimigos. Observe o intenso trabalho realizado aqui. Esta imagem mostra os israelitas ocupados na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aproximadamente 152 anos antes, quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém, ele derrubou os muros e queimou os portões da cidade. Os israelitas não reconstruíram os muros imediatamente após retornarem da Babilônia. Como você acha que o povo se sentiu, morando numa cidade sem muros? Eles não se sentiam seguros. Seus inimigos poderiam atacá-los facilmente. Mas então este homem, Neemias, os ajudou a reconstruir os muros. Você sabe quem foi Neemias? Neemias era um israelita que veio da cidade de Susã, onde viviam Mordecai e Esther. Neemias trabalhava no palácio do rei, e pode ter sido amigo de Mordecai e da rainha Esther. No entanto, a Bíblia não menciona que Neemias trabalhou para o marido de Esther, o rei Assuero. Ele trabalhou para o rei seguinte, Artaxerxes. Lembre-se de que Artaxerxes foi o bom rei que deu a Esdras uma grande quantia de dinheiro para levar de volta a Jerusalém e arrumar o templo de Deus. Mas Esdras não reconstruiu os muros da cidade. Vamos ver como Neemias passou a realizar essa tarefa. Foi 13 anos depois que Artaxerxes deu a Esdras dinheiro para arrumar o templo. Neemias era então o chefe dos copeiros do rei Artaxerxes. Tinha a responsabilidade de servir vinho ao rei e garantir que ninguém o envenenasse. Era um trabalho muito importante. Um dia, o irmão de Neemias, Anani, e outros homens da terra de Israel foram visitar Neemias. Contaram-lhe que os israelitas estavam enfrentando dificuldades e que os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas. Neemias ficou muito triste e orou a Deus sobre isso. Então, certo dia, o rei notou que Neemias estava triste e perguntou: por que você está tão triste? Neemias contou-lhe que era porque Jerusalém estava em péssimas condições e os muros em ruínas. O que você está querendo? Perguntou o rei. Deixe-me ir a Jerusalém, disse Neemias, para reconstruir os muros. O rei Artaxerxes foi bondoso. Disse que Neemias podia ir e ajudou-o a obter madeira para a construção. Logo depois que Neemias chegou a Jerusalém, ele falou ao povo sobre seus planos. Eles gostaram da ideia e disseram: vamos começar a construir. Quando os inimigos viram os muros sendo erguidos, disseram: vamos matá-los e parar a construção. Mas Neemias soube disso e deu aos trabalhadores espadas e lanças. E disse: não tenham medo dos inimigos. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas esposas e suas casas. O povo foi valente. Mantiveram as armas prontas dia e noite e continuaram construindo. Assim, em apenas 52 dias, terminaram os muros. Então, o povo sentiu-se seguro na cidade. Neemias e Esdras ensinaram ao povo a lei de Deus e todos ficaram felizes. Mas as coisas não eram as mesmas que antes de os israelitas serem levados cativos para a Babilônia. O povo era governado pelo rei da Pérsia e tinha de servi-lo. No entanto, Deus prometeu que enviaria um novo rei, que traria paz ao povo. Quem seria esse rei? Como ele traria paz à terra? Passaram 450 anos antes de se saber mais sobre isso. Então, nasceu um bebê muito importante. Mas essa é outra história. A história da reconstrução dos muros de Jerusalém nos mostra a perseverança e a fé inabalável dos israelitas em tempos de adversidade. Neemias, com a ajuda de Deus e do rei Artaxerxes, liderou seu povo em um trabalho árduo e perigoso, culminando na renovação da segurança e esperança para Jerusalém. Mas a história não termina aqui. Deus prometeu um novo rei que traria paz duradoura. Quem seria ele? E como ele cumpriria essa promessa? Continue acompanhando nossos próximos vídeos para descobrir essa fascinante continuação. Inscreva-se no nosso canal,
Ative o sininho e não perca os próximos capítulos desta incrível jornada. Curta e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.